Último capítulo de Esmeralda. Fique conosco até o final e vem saber tudo o que vai acontecer nesse grande final. Esmeralda e o José Armando, eles terão um reviravolta daqueles, olha, de tirar o fôlego. Se você é fã da novela, fique conosco até o final para que vocês venham saber sobre os reviravoltas que vão ter. Vai acontecer casamento, divórcio, gravidez, uma revelação inesperada, uma carta secreta que vai mexer com todo mundo. Olha, é um bafafá daqueles. E claro, com um final surpreendente, romântico, digno de novela mexicana. E então é isso. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de todas as emoções que vai acontecer no último capítulo. Tudo acontece quando o José Armando vai com o Melésio recordar então os velhos tempos. O Melésio pergunta para onde ele quer ir exatamente. José Armando diz que quer ir lá na gruta, na cachoeira, onde ele viu a Esmeralda pela primeira vez. Ele quer recordar todos os momentos. Gente, ele mesmo não vai porque ele não está conseguindo enxergar absolutamente nada. Um dos pontos principais do reviravolta que vai acontecer será justamente isso. Ele entenderá então agora a sua esposa, no caso ex-esposa, tudo o que aconteceu com ela no reviravolta, superações, enfim, foram muitos desafios que a Esmeralda teve até aqui. Agora, o José Armando também não consegue enxergar nada. Aí então o José Armando diz que, sabe, eu sinto ela tão pertinho de mim, como se ela estivesse aqui. Por isso que eu gostaria de ir à gruta, porque é como se eu sentisse carregasse então totalmente sua presença. Aí o Melésio, fofoqueiro do jeito que é, tenta guardar então esse segredo que a Esmeralda está ali e coloca a mão na sua boca para que não saia nenhuma única palavra. Aí então eles vão para a gruta. Quando chega lá, ele fala: aqui, doutorzinho, aqui, chegamos então ao local onde o senhor me pediu para que eu viesse lhe trazer. E fica então cantando, surpreendendo e fica lá. Quando ele então informa que chegaram lá na gruta. O José Armando ainda está aprendendo a viver daquela forma e pergunta que cheiro é esse. E é nesse momento então que o Melésio vai informando a ele sobre as flores, a água, a pedra, a correnteza, enfim, sobre tudo. Aí o Melésio se senta e fala: bom, chegamos aqui, doutorzinho, sente-se aqui comigo. E então, vá devagarzinho, o doutor se senta ali para poder sentir totalmente aquele local. Quando o José Armando se senta no chão, ele pede para que o Melésio lhe deixe sozinho. O homem começa a falar coisas, gente, em grego, espanhol, em tudo quanto é língua, e então se sai, deixando José Armando sozinho como a Lili pediu. Nesse momento, ele começa a refletir sobre toda a sua trajetória com a Esmeralda. Mas olha, com um toque e uma pitada de romance, adivinha só quem está vindo? Justamente ela. Quando ele escuta os passos de Esmeralda, ele pergunta: Melésio, é você? E ela fica calada, se aproximando dele. José Armando se assusta, mas não sai porque ele tem medo de se machucar, até porque ele não está enxergando nada. Por um momento ele pergunta: o que você quer, Melésio? Por que você não fala? O que está acontecendo? Por favor, deixe-me sozinho, foi o que eu lhe pedi. Por favor, faça isso por mim. Aí então, nesse momento acontece a grande revelação. A Esmeralda fala com ele. Pegando as flores que está no chão, ela coloca nas mãos do José Armando. Aí ele pergunta: por que você está me dando flores? Aí então ela diz: quero que você coloque no meu cabelo, assim, quando você poderia me enxergar. Aí ele fala: Esmeralda? É você? Esmeralda? Fala ele então assustado, apaixonado e diz: não pode ser, não. Eu devo estar sonhando. Ou devo estar louco. Aí ela diz: sou eu, José Armando, sou eu estou aqui, ao seu lado. Aí ela diz: por favor, toque em mim, eu estou aqui ao seu lado, eu queria te ver, te apoiar, eu estou aqui. Segura então as mãos dele. Ele também toca nas mãos dela e começa a tentar senti-la. Entre conversas e desabafos,
Nesse momento, o José Armando pede perdão para a Esmeralda por ter feito então ela sofrer na escuridão esse tempo todo que fez, por concretizar todos os casos que poderia então ter evitado. Ele diz para ela que ele merece isso, essa é minha parte de castigo, e começa a chorar. Ela diz: não, minha vida, não diga isso, por favor. Aí ele diz: aqui foi onde nos encontramos pela primeira vez, você se lembra? Fala então ele. E então diz que ele jamais poderia então apagar toda a dor que trouxe a ela até aqui. E então ele começa a chorar de nervoso. José Armando também aproveita para confessar para a Esmeralda que ela é o único grande amor de sua vida e que jamais conseguiu amar outra pessoa igual a ele, igual a ela. Enquanto ele vai chorando, ela vai tentando confessar para ele também que o ama e que nunca esqueceu dele. E diz: pagamos caro por fingir tudo o que nós sentíamos, esconder. Estamos à procura de algo novo, exatamente como no primeiro dia. Fala então ela: soa mais do que nunca que o nosso filho, o mais novo, precisa de você. Aí ele diz: queria que fosse verdade. Aí ele diz: por favor, José Armando, é verdade, precisamos de você. Há quanto tempo acha que não estamos mais juntos? Quanto tempo mais vamos ficar sem nos tocar, sem nos olhar nos olhos e dizermos um ao outro tudo o que sentimos? Depois de Esmeralda confessar toda a verdade e se declarar então para o José Armando e contar o que foi que aconteceu com o Álvaro diz que não pode aceitar então o sacrifício que ele está fazendo e muito menos aceitar que a Esmeralda fique com ele após então tudo que ele causou na vida dela. Esmeralda diz não entender. Aí o José Armando diz: você está sacrificando sua lealdade e sua afeição por um homem que te protegeu, se referindo então ao Álvaro, e diz que isso não é justo. Ele esteve com vocês quando eu abandonei vocês. Aí ela diz: não, José Armando, eu não sacrifico nada só porque eu te amo. E o amor que sinto por você está aqui, acima de tudo. Fala então ela, tentando convencer sobre o amor dos dois. Quando a grande reconciliação acontece, o beijo finalmente sai. Eles dão um beijo apaixonado e é claro que vão tentar se reconciliar. José Armando garante para a Esmeralda que gostaria muito de poder vê-la para que essa felicidade pudesse ser mais forte. Esmeralda garante para o José Armando que ele pode vê-la sim, se ele quiser. E diz, não com os olhos, como você acha, mas com os olhos da alma, com os olhos do coração. Esse faz com que todo toque então se concretize então em algo bom. Aí ele diz: talvez quando eu não sentir mais remorso, convença-me de que posso fazer isso então. Fala então ele. Olha, gente, é uma das cenas mais lindas que eu já vi na novela Esmeralda, essa reconciliação dos dois e também o perdão que a Esmeralda consegue perdoar o José Armando e ele também pedir perdão a ela por todas as coisas que causou, o reconhecimento de todo o dano que causou. O tempo passa, muitas coisas acontecem e eles estão na sala de casa, vivendo um momento então em família. Quando então a Esmeralda está pertinho do menino e eles começam então a trocar juras de amor, conversas, e ele diz que o José Rodolfo é a pessoa mais linda de sua vida e que eles são seus dois grandes amores. Aí então a Esmeralda diz: se dar conta, José Armando, além do amor que sentimos um pelo outro, a presença dessa criança que nos dá um motivo para estarmos mais ainda juntos. Aí então ele diz: Esmeralda. Aí então ela coloca o José nos braços então do José Armando. E então ele recebe aquela doçura, aquele amor naquele momento. Mas como no passe de mágica, de repente ele começa a enxergar tudo borrado em sua volta. As pessoas que estão lá na sala começam então a se estranhar, porque ele vê que algo está acontecendo de diferente nos olhos de José Armando. Quando de repente ele consegue olhar para o menino e a Esmeralda se assusta perguntando: você está bem? O que foi que aconteceu, José Armando? O que foi que aconteceu? E então, como no passe de mágica, como eu te falei, ele começa a sorrir e fala: meu amor, eu consigo te ver. Eu consigo ver o nosso filho, consigo ver ele. E vai olhando para cada uma ali com um sorriso e olhos diferentes. Ai, gente, que final lindo, né? Porque, bom, na frente de todo mundo, ele pede perdão ali a ela e diz que eles se amam.
Aí então, eles ficam totalmente felizes com esse grande acontecimento. O José Armando faz planos de poder andar a cavalo com o filho, poder ensinar um monte de coisas. E a Esmeralda diz para o garotinho que o pai dele se curou por amor a ele. Aí pronto, gente. Agora eles dizem que nada pode os separar e vão direto pro altar. A cena mais esperada de todo momento, a Esmeralda entrando na igreja toda vestida de noiva, radiante, com a música tema do casal tocando, o José Armando radiante, gente, de pura felicidade, amor e harmonia. A saída da igreja dela também, gente, é surpreendente e olha, tudo de bom acontece. Deixa eu te contar uma coisa, que a Aurora confessa então todo o seu amor também nesse último capítulo pro seu amor. E então eles ficam totalmente felizes. A Aurora conta para Adriano que está apaixonada por ele e ele fica feliz da vida, começam a fazer juras de amor. E então vamos voltar lá pro último capítulo, onde a Esmeralda e o José Armando brindam a felicidade dos dois. A música tema começa a tocar. E aí, gente, vocês gostariam que o José Armando e a Esmeralda tivessem quantos filhos nesse final? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e me diz uma coisa, o que você mais gostou também nessa novela. Surpreendente, né, gente? E então é isso, essas são as últimas emoções de Esmeralda.